Bom dia para você ligado no Febre de Bola. Chegou a hora de analisar o domingo no futebol brasileiro. E para isso, nada melhor que ele, Mauro Betti, para falar tudo sobre os jogos que vamos ter aqui essa tarde. Mauro, só jogão, hein? Olha, Pedrão, galera do Febre, prazer estar aqui com vocês. Espero que só tenhamos jogão. Pelo menos antes de a bola rolar vai ter jogão. Agora, melhor do que eu seria a mãe de Ná, porque talvez ela acertasse o palpite. Eu estou numa fase, parece a do meu time. E para começar com tudo, vamos falar de Corinthians e Botafogo. No primeiro turno aqui no Pacaembu deu Botafogo 3-1. Mas antes de comentar sobre essa partida do segundo turno, túnel no tempo, vamos lembrar o jogo. Botafogo 3, Corinthians 1, show do Elkson aqui no Pacaembu. Para os 26 mil corintianos que foram ao Pacaembu naquele 11 de julho, o que importava mesmo era isso aí. Os heróis de 77 entregando as faixas para os campeões da América. O Botafogo, que não tinha nada a ver com isso, tratou de fazer o resultado. E com uma bela apresentação de Elkson, venceu o Corinthians por 3-1. Mas para ser bem sincero, quem ligou para isso, hein? Ah, o professor Tite. A conquista, ela te traz um pouco isso. Ela traz um pouquinho o relacionamento. Tu entra aqui pra dentro, o cara tá falando um outro negócio, tá viajando e tal. Aquilo que é o sentimento do grupo, ele se dispersa. E vai ter um técnico que tem a experiência para alertar. Aliás, pode nos servir muito o resultado e o desempenho do Botafogo. Vai dizer, ei, volta ao normal. Bom, o cutucão serviu muito. Hoje o Corinthians está em posição bem melhor do que na época, quando terminou a rodada na penúltima posição. Mauro, o primeiro jogo depois da Libertadores, o Botafogo carimbou a faixa do Corinthians. O Botafogo dá muita sorte com o Corinthians aqui no Pacaembu. No entanto, no Rio, o Corinthians costuma se dar melhor, né? Tem dado, né? Nos últimos anos tem sido assim. Aliás, em 72, quando o Botafogo chegou à sua primeira decisão do Brasileirão de 71 para cá, já havia ganho a última Taça Brasil de 68, que agora foi tudo unificado em 2010. O Botafogo venceu de virada o Corinthians por 2-1 lá em 72. Agora é uma outra história e também o momento do campeonato é diferente. Era um jogo que o Botafogo carimbou as faixas do timão, mas agora o Corinthians em plena ressaca. Voltou a ser aquele time extremamente competitivo, o Corinthians, e o Botafogo segue sendo aquela equipe extremamente irregular, como vemos, Pedro, como a maioria dos times do brasileiro. E dá pra gente confiar nesse Botafogo? É muito irregular, né? Potencial tem um sistema defensivo sólido com jogadores de nível de seleção ou na seleção brasileira. Tem um time de boas opções, tem Sidorf que merece todo o respeito, o astral que ele mudou de General Severino é muito legal. No Rio, as chances do Botafogo são um pouco maiores. E para continuar o bate-papo, vamos falar de Vasco e Ponte Preta. O Vasco que ainda sonha com o título do Brasileiro e a Ponte Preta de uma regularidade impressionante, mas agora sem Gilson Kleina. Vamos lembrar o jogo do primeiro turno. Um time que oscilou muito no Brasileirão, outro pacato que dificilmente perdeu o controle da situação. Não tem melhor maneira de definir o confronto entre Vasco e Ponte Preta. Quando derrotou a Ponte em São Januário lá no primeiro turno, o Cruz Maltino brigava cabeça a cabeça pela liderança. Hoje, de técnico novo, vê o título um pouco distante e luta para garantir a vaga no G4. Já a Ponte faz um campeonato regular. Lá na 7ª rodada ocupava a 10ª posição. Hoje está na 11ª. Um time ajeitado que dificilmente vai brigar lá em cima, mas também não vai dar sustos na torcida. Mauro, a Ponte naquele jogo do primeiro turno era 10º, agora é 11º, não mudou pouca coisa. O Vasco, que sonhava com o título, agora briga só pela Libertadores. Os dois técnicos mudaram. Tem favorito? Olha, mudaram, o Vasco mudou porque quis, né? Não sei se era o caso depois de 34 rodadas no G4 do ano passado com esse mudar, a queda era abrupta, mas vem cá, o Cristóvão perdeu o Diego Souza, perdeu o Fagner, perdeu o Rômulo, perdeu a estrutura, alguns jogadores caíram muito tecnicamente, até o Colosso Dedé, dá para dizer entre eles, então é um Vasco diferente. A Ponte Preta perdeu o Gilson Kleina porque não deu para segurar, é o grande projeto, o grande desafio da carreira do Gilson, assumir o Palmeiras ainda mais numa situação quase que pré-falimentada do Verdão. Então são alternativas diferentes. A Ponte faz um campeonato muito melhor que a Encomenda. O Vasco, pela organização, pela história, pelo clube, pelo momento que vivia, ainda dá para chegar na Libertadores, mas já confio muito mais na equipe vascaína. Então são duas equipes não em processo de queda, mas com menos força do que aparentavam no turno. Continuando nosso bate-papo, vamos falar agora de Cruzeiro e São Paulo. No primeiro turno, o Cruzeiro brigava pela liderança, o São Paulo sem técnico e deu a lógica. O São Paulo sempre vence o Cruzeiro. O Cruzeiro é um grande freguês do São Paulo, né, Mauro? Bom, tem aquela goleada histórica de 97, o 5-0,
mas teve um jogo que o Cruzeiro mudou a história do São Paulo do Campeonato Brasileiro, vencendo o São Paulo lá no quadrangular decisivo do Brasileirão de 73. Não faz muito tempo, né, Pedro? Mauri, esse jogo foi logo depois que o Emerson Leão foi demitido do São Paulo, o Milton Cruz comandou interinamente. Vou fazer o seguinte, vamos lembrar, túnel do tempo. No último encontro entre as equipes, o Cruzeiro era o líder do Brasileirão e o São Paulo estava enfiado numa crise daquelas, sem técnico e sem rumo. Mas os talentos individuais resolveram. Lucas e Luiz Fabiano foram os caras do jogo. Juntos levaram o tricolor à vitória por 3-2 em Minas. Do lado cruzeirense, Rafael Donato teve uma estreia de altos e baixos. Marcou os 2 gols da Raposa. Mas na sua função de origem deu um vacilo feio, que acabou no gol de Luiz Fabiano. Fim da invencibilidade mineira e um pouco de tranquilidade para o tricolor paulista, que chegava mais próximo do G4. Mauro, o Cruzeiro é mesmo freguês do São Paulo, né? E agora, se o Cruzeiro ganhar do São Paulo aqui no Morumbi, fica um pontinho do São Paulo. Mas se perder, é capaz que o Celso Roth perca o emprego, né? Pois é, a pressão é grande sobre o Celso Roth, como havia sido no turno, já o Leão já não era mais o treinador tricolor, mas é um momento muito legal de astral do São Paulo. O Ney Franco começa a dar um jeito no time, tem a apresentação, ou a grande festa, digamos, de recebimento do Paulo Henrique Ganso no Morumbi, não ainda à disposição do time, mas aumenta a disposição do São Paulo, que no Morumbi é favorito, até porque pode até o Cruzeiro surpreender, o Cruzeiro um gigante. Mas pelo elenco do Cruzeiro, pela pressão, é sempre assim no Celso Roth. O Celso Roth deu a volta olímpica pela Internacional em 2010, provavelmente sendo vaiado pelo torcedor do Colorado no Beira-Rio, bicampeão da América. Então a pressão sobre o Celso é grande, só que o elenco do Cruzeiro também não é para isso, né? O Cruzeiro tem a camisa fortíssima, momentos maravilhosos na história, mas o atual elenco é para essa campanha. Acho que não dá para pensar em termos de Libertadores para o Cruzeiro no Brasileirão. Mas Cruzeiro e São Paulo, a história é sempre a mesma, né? Ainda mais com o Rogério Ceni e Fábio jogando. Mas porém é bom lembrar o título da Taça da Copa do Brasil de 2000, uma virada espetacular do Cruzeiro no Mineirão, aquele lance famoso, a falta do Giovani, passou no meio da barreira. E a nossa produção pediu para o Mauro escolher o grande destaque dessa rodada do Brasileirão. O Mauro escolheu um jogador que vai participar desse Cruzeiro e São Paulo. Concordo comigo. Vamos ver quem é ele. Lá dentro, que coisa linda! Gol! Olho nele! Poucos e bons. Lucas só atuou em 1/3 dos jogos do São Paulo nesse brasileiro. Hoje ele é referência, uma das esperanças brasileiras para levantar a taça em 2014. E no São Paulo não é diferente. Ele em campo é sinônimo de bom resultado para o tricolor. Das 12 vezes que atuou, o São Paulo venceu 9. Aproveitamento alto, que faz os São Paulinos terem esperança em mais um bom resultado hoje. Uma vitória contra o Cruzeiro deixa o time bem próximo do G4 do Brasileirão. Mauro, como joga bola esse Lucas, hein? Já pensou ele e o Ganso formando o meio-campo do São Paulo? Eu acredito que as outras torcidas não vão querer pensar assim, Pedro. E o que é legal do Lucas, o São Paulo repete o que fez com o Denilson em 97. Ele vendeu para o Betis, maior transação à época do futebol brasileiro, como agora é a do Lucas, né? Em outubro de 97, só o entregou depois da Copa de 98 para o Betis. E ele foi fundamental na conquista do título estadual de 98 pelo São Paulo. O Lucas voltou melhor do que estava quando foi para Londres pela seleção. O Lucas estava numa fase incerta. Voltou muito melhor. Não jogou praticamente, não jogou em Londres, né? Mas voltou muito melhor, mostrando que tem caráter, tem bola, tem vontade e quer ainda um título pelo São Paulo, né? Então é muito legal. E com parte do dinheiro dele, mais o do Oscar e até a venda do Bruno Vini, o São Paulo trouxe esse baita reforço, pelo menos em potencial, que é o Ganso. E falando agora ainda mais do São Paulo, uma dor de cabeça positiva para o Ney Franco. Você acha que dá para jogar no mesmo time Lucas, Ganso, Luiz Fabiano e o nosso amigo Jadson? Dá. Aí você precisa de volantes que marquem um pouquinho mais, e pelo elenco do São Paulo, Wellington, Denilson, precisa segurar os laterais, apoiarem menos, né, e marcarem melhor, que não é o caso nem do Douglas, nem do Cortez, mas você pode fazer, você sacrifica um pouquinho o Jadson, você pode jogar com uma linha de 3 armadores, segura o Jadson, o Ganso, dá liberdade para o Ganso, mete o Luiz Fabiano para fazer gol, enfim, é um time extremamente ofensivo, mas muito capaz, inclusive tecnicamente. Que fase que vive o Lucas, né, Mauro? Agora a gente vai falar de dois times que estão lá na parte de baixo da tabela, Flamengo e Atlético Goianiense. No primeiro turno, deu Flamengo. Se hoje Dorival Júnior tem que administrar a crise rubro-negra, o mesmo acontecia na época do primeiro confronto entre Flamengo e Atlético Goianiense. O treinador era outro, mas a pressão
Felipe fez ferver o caldeirão rubro-negro. Mas Renato Abreu, com o pé esquerdo calibrado, marcou 2 vezes. E o menino Adrian garantiu a vitória. Para os dois times, pouca coisa mudou. O Flamengo com sua rotineira instabilidade e o Dragão agarrado na lanterninha do Brasileirão. Ô Mauro, o jogo é lá no Rio, o Atlético Goianiense é o lanterna, mas o Atlético Goianiense ganhou do Fluminense no Rio de Janeiro. Coisas que só acontecem nas grandes ligas no Brasil, né? Numa outra liga que você pega o lanterna que vai como visitante, embora tenha sido de Volta Redonda, pegar um Fluminense muito bem, até quando não jogava bem o Fluminense vinha vencendo, não perdia, havia 12 rodadas e perde o jeito que perdeu. Dos times que estão na parte de baixo, o Atlético Goianiense é aquele que mostra que o Figueirense vai alguma capacidade de reação, mas deveu tantos pontos no turno que fica difícil. É um Atlético Goianiense melhor do que do turno, é um Flamengo ainda pior do que da primeira fase do campeonato, mas no Rio, sei lá, tá mais do Flamengo. E assim, os palmeirenses vão torcer para quem nesse jogo? O Palmeirense tem que torcer para os dois times perderem. Aliás, para quase todos os times das 13 rodadas que faltam, o Palmeirense tem que torcer para todo mundo, né? Até porque torcer a favor não está dando certo, né? Mas, na boa mesmo, o empate não é mau resultado para o Palmeirense, que tira 2 pontos do Atlético Goianiense e vai tentando o Palmeirense atrair, bater zica, bater bumbo para o Flamengo vir para a turma de baixo. E agora chegamos ao duelo mais importante da rodada. Galo e Grêmio, briga na parte de cima da tabela. No primeiro turno, deu Atlético Mineiro com um show de Bernard e Ronaldinho Gaúcho. Sorte dele que o confronto de hoje é em Minas, porque o som que acompanha Ronaldinho no Olímpico é esse aí. O confronto do primeiro turno entre Grêmio e Galo tem 2 momentos marcantes. O positivo fica por conta dessa jogada aí. Bernard, 2 lençóis, lance de gênio. E a conclusão de Jô fechou com chave de ouro, um dos mais belos gols desse Brasileirão. O negativo vai na conta da torcida gremista, que perdeu a linha ao criticar Ronaldinho, que é bem verdade, não aliviou. Bom, que hoje no Independência o clima seja de paz. E por que não esperar mais um golaço como o do primeiro turno? Mauro, que jogão. E o Galo começou a arrancada dele no Campeonato Brasileiro exatamente nesse jogo. Foi um marco. Será que é um marco, não da recuperação, porque o time não caiu tanto, né? Não é o mesmo do turno, mas convenhamos. Foi uma campanha muito acima da expectativa do Galo, o melhor campeão de turno da história dos pontos corridos em 2003. O Atlético não precisa repetir aquela façanha no primeiro turno para ser campeão. Claro que precisa se recuperar um pouquinho mais. Mas está vivo e é um lance inesquecível, não só para o torcedor do Atlético, mas para quem gosta de futebol. Os gols mais bonitos desse Brasileirão, os gols mais bonitos da história do campeonato. E o Ronaldinho Gaúcho é um jogo especial para ele, né? Totalmente especial. Agora, o Ronaldinho aproveita e sabe fazer um jogo especial, né? Não precisa nem de motivação. Eles perderam muito de 2006 para cá, mas ele ainda se acha, está se reencontrando e é fundamental na grande campanha do Galo, que ainda acho, né? Apesar de uma quedinha, o crescimento do Fluminense, o Grêmio também é um time muito forte, mas ainda vejo um pouco mais de chance de título para o Atlético Mineiro, o time do Ronaldinho, eu acho. O Cuca te agrada como treinador? Muito, sempre, né? Sou até bastante suspeito para falar, conheço o Cuca há 20 anos, né? A gente tem uma relação muito legal e eu acho ele um excelente treinador, injustamente cobrado por muitas situações. Ele ajudou a montar o São Paulo multicampeão, né? 2005, 2006, o Flamengo campeão em 2009, ele faz grandes trabalhos. Falta o reconhecimento, falta talvez o título brasileiro para coroar, mas não para encerrar e não para ter aquela coisa, não precisa provar mais nada para ninguém. O único que poderia falar isso no mundo é o Pelé. O resto está todo mundo devendo provar. Nós mesmos aqui, ou em qualquer profissão, a gente precisa estar sempre provando. Mas o Cuca, para mim, é injustamente cobrado. Errou, se perde às vezes no aspecto psicológico, mas está cada vez mais maduro, cada vez melhor no comando. E esse trabalho no Atlético Mineiro é mais um trabalho, para não perder, maneiro do Cuca. E o Grêmio, além de ser um time historicamente copeiro, os jogadores que estão lá hoje em dia são muito experientes. São muito experientes e muito bons, não basta ser só experiência. Você pega um Zé Roberto que continua, eu fico até mal, cara. Eu penso que eu tenho quase uns 10 anos a mais que o Zé Roberto, eu fico. Não, nem tanto, não quase. Eu olho e falo, o cara, nunca joguei nem em sonho, nem em Pro Evolution Soccer eu jogo que nem ele, não jogo mesmo. E o Zé Roberto. Mas o cara continua fininho, cara. E o Elano recuperou até a alegria, sei lá, de viver e tal. Tá muito bem. E tem um baita treinador, né? Você pode criticar o Vanderlei, muitas coisas fora de campo, mas dentro de campo o Luxemburgo sabe muito. E o Grêmio vai ficar até o final também, lutando pelo título. Mas quem que é o favorito para esse jogo, então, afinal?
Falei e vou cravar agora, meu palpite seco, triplo. E para passar a régua na rodada, vamos falar de Internacional e Bahia. Mauro, o que acontece com o Inter, que há uns 5 anos, pelo menos, é o grande favorito a conquistar o brasileiro e não engrena? Aí você ainda falou no começo do papo, lá, né, ninguém melhor para dizer o que vai acontecer na rodada. Desde 2005 eu coloco o Inter entre os favoritos ao título. Em alguns anos coloquei como o maior favorito ao título brasileiro, a conquista do Tetra Colorado. E nesse período já ganhou o Mundial, 2 Libertadores, no brasileiro está com essa zica desde o título invicto de 79. Ainda é time para sonhar com Libertadores, o título matematicamente acho que não dá. Mas é difícil, né? Mas o próprio processo da saída do Dorival, a chegada do ex-diretor Fernandão, um dos grandes ídolos, um dos maiores ídolos da história colorada, sujeito que tem tudo para dar certo como um grande treinador, como ser um grande diretor, um grande comentarista, um cara de inteligência, de caráter, de posicionamento, mas todo o processo, a saída, tem jeito, cara. Sai um treinador entre o cara que estava acima dele, que era diretor, iniciando a carreira como treinador, um gigante como o Colorado, é difícil. E ele está se perdendo algumas coisas internamente. Claro, o jornalista não sabe nem 1% do que acontece dentro de um clube, às vezes a gente não sabe nem meio por cento do que acontece dentro da nossa própria casa. Então não vou aqui à distância falar o que está acontecendo. Mas o ambiente não é legal, diferentemente do Bahia, outro excelente trabalho do Jorginho. O Jorginho é melhor treinador do que o Fernandão? Ele é mais experiente treinador. Por enquanto é. Agora o Fernandão pode virar um Rinos Mitchell, pode ser outros grandes treinadores da história colorada, um Foguinho, o Rubens Minelli foi fantástico na montagem do grande time de campeão 75-76, mas por enquanto é o Jorginho. E para completar sobre o Internacional, a definição perfeita para D'Alessandro. Talvez o melhor exemplo do que seja a TPM masculina. Mauro, para finalizar a rodada, Sport e Curitiba. Primeiro turno, 3-2 para o Sport lá em Curitiba, mas o Curitiba estava com o time reserva, ainda sonhava com títulos da Copa do Brasil, né? Sem dúvida, era uma outra situação, um outro treinador, um outro momento. Não é o elenco do Curitiba, por tudo que tem feito o time e o clube desde que caiu em 2009 para a Série B, é uma outra ideia, uma ideia muito mais moderna, uma gestão muito mais profissional. O Curitiba não era para estar nessa situação. Acho que não vai cair, né? Mas não achava que ia passar ou padecer por tudo aquilo que tinha passado o Coxa nesse campeonato. E o Sport sempre esteve no grupo daquelas equipes que brigariam para não cair e continua. Deu uma melhoradinha, não acho que tenha condição matemática de sair. Futebolisticamente até evoluiu a equipe do Sport, mas é uma situação muito delicada e é um jogo, outro jogo muito equilibrado, com mais chance por ser na ilha para o Sport, mas assim num cravo, nenhum palpite ultimamente eu cravo sempre. E o que acontece com o futebol paranaense que não consegue se estabelecer na primeira divisão? Complicado, é o pior momento da história do Paraná Clube desde a fusão em 89. O Atlético Paranaense tem uma baita estrutura, como também tem o Curitiba, né? Num momento muito ruim tecnicamente, crescendo na Série B, mas ainda não era para estar assim, não era nem para ter caído, como entendo que nos últimos anos não era para o Curitiba ter sofrido o que sofreu. Mas estamos falando de um time que é bivíssimo, chegou em 2 finais de Copa do Brasil em grandes condições, jogou bem contra o Vasco no ano passado, jogou bem contra o Palmeiras esse ano, fez um ótimo trabalho com o Marcelo Oliveira, acabei de elogiar aqui a estrutura do Curitiba, não tem um elenco tão técnico como teve no ano passado e por isso está padecendo, mas ainda acho que é outro que escapa. O Sport já é muito mais difícil. E do outro lado o Sport, bicampeão nacional e que sempre briga para não cair, nunca se consegue estabelecer uma vaga sul-americana. Faz tempo que o Sport não chega, demorou muito na Série B, né? Padeceu muito tempo na Série B, também não é um momento legal do Sport, mas pode pegar o exemplo do vizinho Náutico. Náutico, para mim, é a melhor surpresa do Campeonato Brasileiro. Faz uma campanha muito consistente, com poucas condições, com pouco elenco, limitações orçamentárias naturais para o padrão do futebol brasileiro hoje, ainda mais os clubes do Nordeste. O Náutico faz um excelente trabalho, né? Mas também porque talvez adotou uma estratégia diferente da do Sport. Nada contra o jogador experiente, mas às vezes muitos jogadores experientes, a conta acaba saindo cara. E o torcedor do Palmeiras e do Flamengo torce para quem nesse jogo? Também torce para que os dois percam, né? Mas como o Sport está numa situação muito mais delicada e sem grandes perspectivas, talvez o torcedor do Palmeiras, o Flamengo ainda depende mais dele do que o Palmeiras, né? O torcedor do Flamengo é muito mais confortável ou muito menos desconfortável do que a situação terrível do Palmeiras. Então o Flamengo está meio que liberado dessa torcida aí. Mas eventualmente uma vitória do Curitiba, o Curitiba saindo uma vitória, do Sport, talvez não mude muito para o Sport no final, mas possa dragar para a turma do funil, para a turma que está abaixo da linha da água, para o torcedor do Palmeiras e do Flamengo, talvez a vitória do Sport seja melhor. Mauro, qual que é o jogo dessa rodada que o torcedor pode sentar no sofá, fazer uma pipoca e assistir um bom futebol?
Olha, não sei se com pipoca, porque pipoca a chance de você engasgar é gigantesca, né? Então pode ser perigoso, né? Ainda mais crianças, cuidado, né? Atlético e Cruzeiro. Atlético Mineiro e Cruzeiro. Atlético Mineiro e Grêmio, né? Eu tô com o Cruzeiro porque Cruzeiro e São Paulo vai ter um baita público no Morumbi, pela sala torcedora de São Paulo. Mas eu entendo que Atlético Mineiro e Grêmio é o jogo, até pela condição deles na tabela e pela condição até o final. O Grêmio ainda pode sonhar com o título e eu acho que a coisa ainda se caminha, em termos de título brasileiro, mais pro Galo. Então eu fico com o Atlético Mineiro e Grêmio. Eu aposto no Grêmio, você? Sem muita convicção, Galo. Valeu, Mauro. Você continua Valeu, Pedrão. ligado aí no Febre de Bola e semana que vem tem mais análise da rodada. Até mais.